Cumprimenta a amada igreja com a paz, amém, irmão? Cumprimenta a amada igreja com a paz, amém, irmão? Convido a todos a abrir a Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, verso de número 3 e 4. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, verso de número 3 e verso de número 4. Enquanto você alcança o texto, eu aprendi que eu tenho que ser grato a Deus a tudo, amém? Sou grato a Deus por esta oportunidade, amém? Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, Amarildo. Deus seja louvado pela sua vida, a vida da sua esposa, amém? E todos os irmãos e jovens, Deus abençoe cada um dos irmãos, amém? Quando achar o texto, diga amém. Somente o verso de número 3 e o número 4 que diz assim: Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui. Para a nossa meditação, vou repetir esse verso de número 4, que diz assim: Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui. Toma o teu assento em nome de Jesus. Meu querido irmão, eu peço bastante atenção para você não ficar perdido na mensagem. O texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido, bastante falado. Todos nós conhecemos a história desse menino, chamado Samuel. É bem verdade que o capítulo de número 1 aparece uma mulher chamada Ana. Ana, ela não nasceu estéril, mas o Senhor encerrou a madre de Ana. Mas sendo que chega um tempo que Ana vai agora clamar ao Senhor, para que o Senhor conceda a ela dar à luz a um filho. O que me chama a atenção é que quando a gente observa o capítulo de número 1, Ana faz voto, e quando Ana faz voto de acordo com o propósito do Senhor, ela concede a este menino. É bem verdade que naquela época estava tendo uma escassez da palavra do Senhor. Então agora Ana vai ter um filho chamado Samuel, e quando Ana tem um filho chamado Samuel, ela fala do voto dela que se o Senhor conceder a ela dar um filho varão, ela vai apresentar o teu filho, ou vai dar o seu filho para o templo. Isso é lindo, porque parece que eu vejo o propósito de Deus se encaixando na vida de alguém, ou de um milagre na vida de alguém. Qual o propósito de Deus? Deus precisava de alguém para falar. Então, como Deus precisava de alguém para falar, Deus usa um caso para transformar o milagre em um propósito. Que milagre é esse? Alguém que não nasceu estéril, que ficou estéril, passou a ter um filho. Que propósito é esse? O único filho que Ana teve, ela agora vai dar ao templo. Irmão, olha só que lindo, porque nesse templo, é bem verdade a gente entender que ali também tinha os filhos de sacerdote Eli, e também era o templo que tinha o sacerdote Eli. França, quem eram os filhos de sacerdote Eli? Simplesmente uma coisa: os filhos de Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, eram aqueles que estavam pecando dentro do templo. Quem me ouve, diga amém. Só para saber que você está comigo. Ofni e Finéias estava pecando dentro do templo. Ofni e Finéias estava se prostituindo, estava roubando, estava profanando aquilo que era santo. Então o que acontece é que o Senhor já estava irado com Ofni e Finéias. Por quê? Por causa disso. Mas no tempo que sacerdote Eli, ele estava um pouco mais novo, ele não fez nada. Meu pastor, ele sempre usa uma frase que eu acho lindo e encaixou nessa mensagem. Qual missionário? É melhor envergonhar agora, ou é melhor envermelhar agora, do que amarelar sempre. O que acontece é que sacerdote Eli, na hora que era para corrigir, não corrigiu.
E o que vai acontecer? Vai passar o tempo, os filhos crescem, sacerdote ali agora fica velho. E o que vai acontecer? Capítulo de número 2, verso de número 12 até o verso de número 17. Os filhos de sacerdote ali começam a pecar dentro do templo. E o que vai acontecer? Passou o tempo, sacerdote ali vai falar com teus filhos, vai dizer, isso é errado. Porque a fama que o povo está ouvindo de vocês não está condizendo com o que é santo. Reparou? Uma coisa que antes era para educar, não educou. Agora alguém que está se levantando para educar. Agora o que vai acontecer? Ofni e Finéias se levanta, não dá ouvido. Por que, missionário? Porque é sempre assim. Quando a pessoa está no erro, se não ajeitar agora, um dia vai crescer, e quando cresce, gera fruto. A Bíblia fala, se o corpo for mau, o fruto será mau. Vou devagar, olha só que lindo, olha só que lindo. Então o que vai acontecer é que sacerdote ali tenta falar, tenta impedir, mas não consegue. Mas França, por que não consegue? Simplesmente por causa de uma coisa, é que no céu, o Senhor já tinha falado, eu decidi já a destruir a casa de sacerdote ali. França, mas Deus está querendo destruir por causa de sacerdote ali? Não é por causa de sacerdote ali, é por causa de quem está dentro do templo. E França, quem? Olha só, como um bom pai, sacerdote ali olhou para o seu filho e falou, eu quero que cresça na obra do Senhor. Mas os filhos de sacerdote ali não estão querendo a obra do Senhor, não quer crescer diante do Senhor, fica pecando. E o que Deus vai falar? Os filhos de sacerdote ali, Ofni e Finéias, é filho de Belial. França, o que significa filho de Belial? Filho de Satanás. Irmão, olha a profundidade disso. Porque o Senhor está condenando, o Senhor está falando, não é meu filho, não faz parte de mim, não é de mim, é filho de Belial. E o que vai acontecer? Deus decidiu destruir a casa de sacerdote ali, ou decidiu destruir Ofni e Finéias. Mas por quê? Estão profanando o templo. Mas agora, o que vai acontecer? Se lembra que eu disse que Deus tinha um propósito? Que o propósito era chamado Samuel. Então vamos lá, verso de número 14 até o verso de número 16. O que vai acontecer? Ofni e Finéias está pecando dentro do templo, enquanto o povo está falando, Ofni e Finéias são mal, dentro da casa de sacerdote ali são mal. Tem alguém que está escondido, mas ainda está crescendo. Vou devagar para você pegar isso aqui. O que vai acontecer? Porque a lógica, muitas das vezes se alguém erra, o mundo condena todo mundo. Parece que eu vejo Samuel falando as seguintes palavras: a minha mãe me ensinou a não ser todo mundo. E aí, Samuel, o que vai acontecer? Beleza, os filhos de sacerdote ali estão pecando, estão profanando, estão idolatrando, estão roubando, mas eu não vou fazer. Vai ser o quê? Eu vou ser diferente. E aí, França, o que diz o texto? O que diz o texto? Alguém que está escondido está falando, eu estou vendo oportunidade para crescer. Opa, não vou insistir, mas já vi uma levantada, então vamos lá com esse povo. O que está acontecendo, missionário? É a mesma coisa de Daniel, capítulo de número 1. O que vai acontecer? O rei falou, todos vão sentar na mesa, vão comer da minha comida, vão se espanturrar com os manjares da minha comida. Mas Daniel e teus amigos olhou e falou, não somos todo mundo, vamos ser separados, não quero me contaminar.
Francis, mas por que não quer se contaminar? Lá vai a primeira lição do texto. Qual missionário? Tem mesa que é preparada, mas para quebrar os teus princípios. E antes que quebre o teu princípio, é melhor rejeitar a oportunidade. Antes que quebre o teu princípio, é melhor se retirar. Porque, missionário, se ficar quebrar princípio, quebra o propósito de Deus na tua vida. Olha, eles estão crescendo. A teoria é: se alguém erra, condena todo mundo. Se alguém peca, condena todo mundo. E o que o mundo está fazendo? O que o mundo está fazendo é: se um dos jovens pecou, está condenando todo mundo. Mas eu posso liberar uma palavra para a tua vida? Qual missionário? Muitos falaram: essa geração está perdida. Mas me desculpa, quando eu olho na Bíblia, quando eu olho para vocês, eu não vejo uma geração perdida. Francis, você vê o quê? Eu vejo Deus falando: essa é a geração eleita. Pegaram. Quem, missionário? Antes, quem olha de fora para nós fala: essa geração está perdida. Por quê? Porque tem jovem que vê uma oportunidade como essa para querer ficar fazendo aquilo que não é para fazer. Mas ainda tem jovem que fala: eu sou a geração eleita, que faço parte do sacerdócio real. Levanta a mãozinha por gentileza, porque lá vai a primeira palavra. E a primeira palavra é: você não é igual a ninguém, você é diferente, você é diferente. Olha, e o que vai acontecer? Isso que é lindo, porque agora a fama de Ofni e Finéias está saindo, está crescendo. E Samuel? Vou pregar sobre Samuel. Samuel está em oculto. E isso que é o mais lindo. Porque como nós lemos, Samuel, aonde ele está dormindo? Perto da arca da presença. Espera aí. Enquanto muitos estão diante da presença, estão pecando, roubando, estão profanando, tem alguém que está crescendo. Francis, mas me explica isso. Te explico, vamos lá. Capítulo de número 3. Samuel era ainda novo. Se lembra que eu disse que Deus precisava de alguém para falar a tua palavra? Porque naquela época estava uma escassez. É simplesmente por causa de uma coisa: quem era para dar ouvido à palavra de Deus não estava dando ouvido. Francis, mas como assim? É simplesmente por causa de um motivo: perderam a sensibilidade espiritual de ouvir. E melhor do que pessoa que se veste bonito, canta bonito, prega bonito, melhor do que isso é alguém que tem ouvido sensível. Para quê, missionário? Para ouvir a voz do Senhor. Não, vamos lá, vou explicar mais ainda. Me explica, França, esse negócio de ouvir a voz do Senhor e ter a sensibilidade. Te explico. Isaías capítulo de número 6. Enquanto o povo estava falando: e agora? Vamos perecer, não temos mais o rei sentado no trono. E agora? Acabou para nós. Quem é que vai nos defender? Tem alguém que está diante do templo e falando: eu olho para cima e eu vejo o quê? Eu vi o céu aberto perante a mim. Eu vi visões de Deus. Viu o que, Isaías? Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os anjos estão cantando: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Peraí, enquanto muitos estão chorando, tem alguém que vê a glória, tem alguém que vê a presença, tem alguém que tem sensibilidade. Olha o que acontece ao jovem, ele está crescendo diante da presença do Senhor e diante dos homens. Irmão,
todo crescimento um dia gera frutos. Ninguém fica crescendo para sempre. Um dia, porque a árvore, ela brota, colocou a semente, cresceu, brotou, cresceu, desenvolveu, gerou frutos. Samuel está crescendo, está desenvolvendo, mas ninguém está vendo. Olha só, porque melhor do que crescimento em holofote é o crescimento diante do Senhor. O que vai acontecer? Samuel está crescendo, desenvolvendo, e agora Deus, a ponto de Deus condenou, agora Deus precisa de alguém para colocar dentro do templo. Olha só que lindo, porque o que vai acontecer? Vamos dentro do templo. Dentro do templo tinha a arca da presença, mas também tinha a lâmpada do Senhor. França, como assim lâmpada do Senhor? Simplesmente uma coisa, a lâmpada do Senhor era aquela que representava a presença de Deus na terra. Então era a única lâmpada diferenciada, o único candelabro diferenciado, que não podia a chama desse candelabro se apagar. Se apagasse, dizia que a presença do Senhor não estava mais no ambiente. Mas quanto mais ficava aceso, mais a presença do Senhor está no ambiente. Você já entendeu aonde eu vou chegar, né? Aonde, missionário? Livro de Levítico, capítulo de número 6, verso de número 13. E o fogo arderá continuamente no altar, e não pode se apagar. Por quê? E para manter o fogo aceso, remove a cinza, bota a lenha e assopra. Remove a cinza, bota a lenha e assopra. Remove a cinza, bota a lenha e assopra. Para quê, missionário? Para que quando Deus olha do céu, Ele olha para a terra, tá vendo a chama queimando, Ele fala: minha presença é bem-vinda na terra. Bem-vinda na terra. Eu já vi mão levantada, eu gosto disso. O que, missionário? Sabe por que Deus se fez presente? É que a chama ainda não se apagou. É que tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Eu sinto a glória dele aqui. Fica tranquilo que eu, irmão, fica tranquilo que eu não peço ninguém para dar glória, porque a palavra de Deus despede labareda de fogo. A palavra de Deus é martelo para desmiuçar a penha. Mas se queimar aí, você reage comigo. Se queimar aí, você reage comigo. O que, missionário? Sabe por que Satanás te persegue? É porque tem chama acesa. Sabe por que Satanás tenta te parar? É porque tem chama acesa. Sabe por que calúnia? É porque tem chama acesa. Satanás não liga para quem é apagado, ele liga para quem está aceso na presença. Olha, aí fala, verso número 3: Samuel dormia no templo, o mesmo templo que estava sendo profanado. Samuel dormia, mas ele dormia perto da arca da presença. Pega bem isso, ele está perto da arca. E o que vai acontecer? Tem outro item. Ele dormia perto da arca da presença, e a Bíblia fala: ainda a lâmpada do Senhor estava. Ainda a lâmpada do Senhor estava. Opa, peraí. Então ele está dormindo perto da presença, mas a lâmpada da presença de Deus ainda estava. Beleza. Por quê? Enquanto muito está achando que se apagou, a chama de Deus ainda está falando: eu ainda estou aceso. E ainda queima. O pior isso é se a lâmpada de Deus se apagar. Mas quando estava perto de se apagar, verso de número 4: então o Senhor chamou o menino. Então o Senhor chamou o menino. Irmão, vamos lá? Vamos contextualizar isso aqui? O que, missionário? Então o Senhor chamou o menino. Quando fala de menino, a gente lembra de quê? Primeiro, uma criança.
ou se for de característica, a gente lembra de quê? Simplesmente uma coisa: Senhor, eu não posso falar. Quem falou isso? Jeremias, capítulo de número 1. Eis, Senhor, eis que eu não posso falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o que Deus fala? Jeremias, não diga, eu sou uma criança a quem eu te enviar. Por que, missionário? Porque quem envia sou eu. Quem envia é Deus. E aí, missionário, a todos quem eu mandar falar, fala. Por quê? Porque quem manda falar é o Senhor. Meu pastor, isso que é lindo, porque quando eu olho para a história de Davi, eu vejo Davi falando, eu vou lutar com esse gigante. Saul olha para Davi e fala, Davi, volta para casa, você ainda é moço. Mas Davi fala, eu sou moço, mas enfrentei urso e leão. Eu sou moço, mas tenho a graça de Deus. Eu sou moço, mas eu vou para a guerra. Porque melhor do que ficar parado é ter coragem e ir para a guerra lutar. Ai, 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 Jesus. Prance, mas como assim? Eu sei, o mundo fala, você ainda é menino, você ainda é muito jovem. Pra que ficar na igreja? Pra que ficar até essas horas? Mas fala pra ele, é aqui que você se sente bem, é aqui que ele te aquece, é aqui que ele te levanta. O Senhor chama o menino. Imagina comigo, o menino deitado, dormindo, e ouve aquela voz, meu pastor, que ele parece que ouve a voz primeira vez. Imagina quando a gente ouve a voz de Deus pela primeira vez. E Deus não vem de dia, Ele vem da madrugada. Ó, Deus vem na madrugada e brada, Samuel, Samuel. Como assim, missionário? É simples, quem está na casa não ouviu, mas quem estava dormindo ouviu. O que ele ouviu? Samuel, Samuel. E ele grita o quê? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mas como assim, missionário? Isaías 6:8. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Samuel, quem é você? Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Não sabe quem era, mas eis-me aqui, Senhor. Por que, missionário? Só fala eis-me aqui quem tem sensibilidade. Só fala eis-me aqui quem está pronto. Só fala eis-me aqui quem tem coragem. Só fala eis-me aqui quem tem a chama queimando por dentro. Se tem a chama, diga eis-me aqui para a presença. Você não está aqui, não é obra do acaso. Você está aqui, é porque ouviu a voz dele chamando você. E como ele chamou você, meu filho, levanta e vai. Mas quando Deus chama, o tempo é de escassez. Ele não sabia, estava uma escassez da palavra de Deus. Mas Samuel está ouvindo a voz do Senhor. E sabe o mais lindo disso tudo? Sabe o que, pastor? É que está uma escassez de ouvir a voz de Deus, mas o menino está ouvindo. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Satanás está te impedindo. Satanás tenta impedir a voz do Senhor na vida dos jovens. Fazendo o quê? Enviando distrações. Enviando coisas que não agradam a Deus. Enviando coisas que quebram os princípios de Deus.
envia coisas na internet para tentar pegar a atenção dos jovens. Mas eu vim te falar uma coisa: o barulho do mundo não para o barulho da presença de Deus. O barulho da voz do mundo não impede a voz de Deus de falar. João, o que é que você está ouvindo, João? É barulho de muitas águas. É barulho de muitas águas. João, eu sei, estão tentando te calar, mas vai continuar, João. Vou, por quê, João? Porque o barulho dele é como o trovão, é como o trovão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E de repente veio um som como de um vento, e veemente e impetuoso, que encheu a casa, que encheu a casa, que encheu a casa. Que barulho é esse, missionário? Só que ninguém cala, só que ninguém impede. Satanás grita, mas só Deus dá a última palavra. E aí, missionário? E aí que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Satanás, o nosso inimigo, anda de redor, bramando como um leão. Mas quando eu olho para Apocalipse, capítulo de número 5, João, eis aí. Quem, missionário? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Porque Satanás pode gritar igual leão, mas é gatinho. Só o nosso Deus, ele é leão da tribo de Judá. Só ele fala, só ele fala, só ele brada. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Calabarachúria. Só ele brada. Então, já que só ele brada e dá a última palavra, eu falo para essa geração: ei, juventude, a gente vive debaixo da promessa. Satanás pode até falar: para que pular tanto, para que gritar tanto, para que rodar tanto? Meu filho, eu olho para a Bíblia, livro de Joel, capítulo de número 2, verso de número 28. E aí, missionário? E acontecerá naquele grande dia, eu, o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a vossa carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Pode até calar, mas vai se levantar profeta. Vai se levantar profeta. Ó, vamos lá. Deus chama o menino. Samuel ouve a voz. E o que vai acontecer? Ele pensa que foi o sacerdote ali que chamou. Mas o sacerdote olhou e falou para ele: volta a dormir. Porque quando a pessoa está cega espiritualmente, às vezes acha que é coisa da cabeça. O menino foi 3 vezes. Ele já era desconfiar. O que? Se não fui eu que chamei, tem alguém que está chamando ele. E esse alguém não é da terra. O menino foi 3 vezes, mas ele não desconfiou. E aí, na terceira vez que o menino apareceu, ele começou a dar instruções. E qual a instrução que ele deu? Olha a instrução: volte a deitar. Se caso... Vou usar isso. Olha só a instrução: volte a deitar. Mas se caso te chamar de novo, tu fala: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Francis, fala mais devagar, vai lá. Bora lá. É tipo assim: eu não entendi da primeira vez, Samuel, mas agora entendi quem é que está te chamando. Se te chamar de novo, olha isso aqui, Jesus. Se te chamar de novo, tu fala: fala, Senhor,
porque o teu servo está ouvindo. Vamos lá? A primeira vez falou, eis-me aqui. A segunda vez, agora, está falando, fala, Senhor. Aí a gente gosta de falar, fala, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz. Aí tem um hino da harpa que fala assim, fala, Deus, fala, Deus, toca-me. Fala, Deus, fala, Deus, sim. E aí, missionário? E aí, estava a escassez de ouvir a voz do Senhor, mas tem alguém que estava escondido, perto da arca da presença, mas está ouvindo, falando, Samuel, Samuel, está a escassez, mas estou ouvindo a voz de quem me chama. Está uma escassez, mas eu ouço a voz de quem me chama. E eu falo para alguém aqui, essa geração não está perdida, ela só está escondida perto da arca da presença. Mas Deus vai chamar o teu nome, Deus vai gritar o teu nome, Deus vai chamar você. E está mandando dizer, avisa para Satanás que eu ainda falo, que eu ainda falo na terra. Estão falando, a gente não ouve mais a voz do Senhor. A sensação do momento é, Ofni e Finéias peca. Ofni e Finéias, a gente só ouve a fama. E a fama é pro mal. E aí? E aí que a Bíblia fala, sem profecia, o povo perece. Então, como sem profecia o povo perece, Deus olha na terra. E quando olha na terra, Deus está procurando alguém para falar. Quando Deus está procurando alguém para falar, Deus olha um jovem que tem aproximadamente 12 anos, se não falha a memória, está com 12 anos. Então ele ouve a voz. E aí, ouve a voz como? Samuel, 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 fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha só o que ele está falando. O que? Senhor, eu sou o teu servo, pode falar na hora que tu quiseres. Senhor, eu sou teu servo, eu estou com o ouvido sensível para ouvir a tua voz. E lá vai, Satanás pode até falar, mulher com mulher é normal, homem com homem é normal. Mas Deus está gritando no ouvido da juventude, falando, fica na lei de Gênesis. O que é a lei de Gênesis? Homem com homem ainda é pecado, santidade é santidade, pecado ainda é pecado. Deus está gritando no ouvido dessa geração, pratica o princípio de Deus na terra. Deus ainda grita na geração, Deus ainda fala nessa geração. A pergunta é, se Deus te chamasse hoje, o que você diria para Ele? Por que, missionário? Porque tem gente, meu pastor, que Deus está chamando, mas está assim na internet. Tem gente que até ouviu a voz do Senhor, mas não foi por quê? Porque tá fazendo biquinho na internet. Tem vida morrendo, e você tá como na internet? Tá fazendo dancinha em TikTok. Não é batendo não, mas uma grande verdade. O que, missionário? Deus está chamando e você não fingindo que não está ouvindo. Ei, meu filho, Deus não chama ninguém covarde. Se Ele te chamou, é porque tem promessa. É porque tem promessa. É porque tem promessa. Eu sinto a graça dele aqui. Chega dessa geração mimada.
Chega dessa geração que Deus está chamando por compromisso, mas qualquer tudo fica em depressivo, fica com ansiedade. Deus está falando: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu ainda cuido, eu ainda cuido, eu ainda cuido. Vambora, vambora. Já que você se aqueceu, vambora. O que é missionário? Satanás está tentando parar, mas Deus ainda está chamando. Vem, 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 vem para o compromisso sério. Deus está chamando. E quando Deus chama, Ele não está indo em público, Ele está indo face. Deus está falando, mas tem pessoas que preferem mais ouvir a voz do mundo do que a voz de Deus. Deus está chamando, mas tem gente que prefere ouvir mais a dancinha no mundo, as coisas no mundo, mas não quer deixar Deus falar com você. Não entendeu o título dessa mensagem? Eu vou te explicar. O negócio aqui não está indo só para quem está aqui dentro, está indo também direcionado para quem está lá fora. Porque Deus está chamando, e Ele está falando: vinde a mim, vinde a mim. Mas hoje, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo é ficando pegado em bens materiais. O que a gente está fazendo é ficar escandalizando as igrejas. O que o mundo está fazendo hoje em dia, no meio evangélico, o que estão fazendo hoje em dia está normal. Pecou, caiu, em vez de estender a mão, está postando na internet, está indo pela internet, está postando. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu ainda chamo, 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 eu ainda chamo. Acende a chama, acende a chama, acende a chama. Quem tem glória, aumenta o teu volume comigo, vambora. Quem tem aleluia, aumenta o teu volume comigo, vambora. Porque assim diz o Senhor: enquanto a juventude está ligada, olha esse laço de morte que acabou de cair por terra. Agora, agora, agora. Calabarácia, que lemanto, calabarachúria, que maciega, calabarasiega. Satanás falou que ia matar a gente nas drogas, Satanás falou que ia matar na prostituição, mas pra vergonha de Satanás, olha você aqui. Ele chamou, ele chamou, ele chamou. Ele chamou pessoas aqui. Se coloca de pé comigo, se coloca de pé. Pela autoridade do meu pastor, eu quero chamar a juventude que não é batizada com o Espírito Santo. Vem, porque Ele está chamando. Calai, camada xandarasi, quemaia calabarachúria. Canta de voz e erga.
Eu quero chamar a juventude que não é batizado com o Espírito Santo. Vem cá na frente, mas corre rápido. Corre rápido. Corre rápido. Porque Ele já está chamando pessoas aqui. Aproveita, jovem, que a porta do céu está aberta ainda. Aproveita que a porta do céu está aberta. Vamos fazer diferente. Quem é batizado, levante a mão. Eu preciso de cada irmão abraçando cada jovem aqui, adotando em oração. Que a gente agora vai orar por esses jovens. Deus está liberando presente para essa juventude. Canta de valsia. Deus está liberando presente na vida dessa juventude. Porque falaram que a nossa geração estava perdida, mas Deus está mandando dizer: olha só quem eu estou levantando. Olha essa geração que eu estou levantando. Faz parte da geração eleita do sacerdócio real. Abraça cada um. Vem, irmão, mas vem rápido. Cadê o jovem Samuel? Samuel, vem cá, vem cá, vem cá. Fica nesse lado aqui, no seu pai. Jesus, só quero chamar Fecha os o teus seu olhos, jovem. nome. Só vai no glória a Deus e aleluia. Sobre toda a terra. E você que é batizado, ora pela vida dele. Eu sei que a paz em tua presença. Senhor Jesus, Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, eu te peço nessa noite, meu amigo Espírito Santo, toma essa juventude, essa geração em tuas mãos. Eu te peço, Espírito Santo, batiza em nome de Jesus, Pai, porque, Senhor amado, o Senhor, a Bíblia fala, Pai, que os sinais acompanharão aqueles que creem. E quem crê for batizado receberá novas línguas. Eu te peço nessa noite, Senhor, batiza, Senhor, com Espírito. 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 Deus, entrega poder, Senhor, na mão da palma da tua igreja. Deus amado, Deus querido, que venha uma nuvem de glória caindo sobre essa juventude e vem batizando, Senhor, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder.
das montanhas, grite nas ruas, Jesus. Em nome de Jesus, sobre os inimigos. batiza Jesus, batiza Jesus. Jesus sobre a escuridão. Batiza Jesus, batiza Jesus. Dá língua, Senhor, pra essa juventude. Dá língua pra essa juventude. Que eles venham falar, Senhor, em nova língua. Que vem falar na linguagem do céu. Que vem falar na linguagem do céu. Dá língua, Senhor. Dá língua, Senhor. grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Desenvolve a língua, Jesus. Desenvolve a língua, Jesus. Desenvolve a língua, Jesus. Desenvolve a língua, Jesus. Batiza Jesus, batiza Jesus. Em nome de Jesus. O teu nome ainda há poder. O teu nome ainda tem poder. O teu nome ainda tem poder. O teu nome ainda tem poder. Levanta Samuel. Levanta Samuel. Levanta Samuel. Levanta Samuel. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem com a luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que seja cativa, eu falo Jesus. Batiza Jesus. Jesus, o seu nome tem poder, porque não há nome como o seu nome, Senhor. O nome que é respeitado nos céus, na terra e embaixo da terra. O nome cujo quando todos os homens clamam vão ser salvos. Está sobre a depressão, está sobre a ansiedade. O nome de Jesus. Jesus das montanhas, Grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. grite Jesus, Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida.
Calabarácia. Os que foi batizado, levanta a mão assim para me ver quantas pessoas. Se teve alguém batizado, levanta a mão assim que eu quero te conhecer. Se teve alguém assim que foi batizado agora, levanta a mão assim que eu quero te conhecer. Duas pessoas foi batizado, 3, 4, 5, 6, 7. Mais quanto? 7. 7 pessoas foi batizado. 8. Mais alguém que recebeu o batismo com o Espírito Santo agora, levanta assim que eu quero te conhecer. 8 pessoas.